Saiba como orientar o seu filho a ser um jogador de futebol sem sair de casa. Clique no link abaixo e saiba como isso funciona. Boa noite, Milton Leite. Muito boa noite a todos. Estamos no ar, ao vivo no Sport TV, com Troca de Passes. Hoje com o Henrique Fernandes. Boa noite, Henrique. Tudo bem, Thiago? Walter Casagrande. Tudo bom, Casão? Thiago, beleza. Pô, o Salatiel cheio de dor ali. O Felipe Coelho não libera o cara. Como é que você tá? Tô com dor, quero ir embora. Libera o cara, Felipe. Daqui a pouquinho a gente volta com o Felipe, com toda a equipe do Sport TV, com o Milton Leite, para falar dessa vitória, classificação do Palmeiras. Vamos ver logo de cara, Henrique, Casão, amigos do Troca, os gols da classificação do Palmeiras. Já havia vencido o primeiro jogo de ida lá em São Luís, por 1-0, um gol de falta do Moisés. E hoje, o homem da partida foi o Mike, né? Fez o primeiro de canhota, uma movimentação inteligente dele, passe bonito do Dudu. E ele é destro, se projeta ali para bater, para chapar de canhota. O passe do Lucas Lima também muito bom, né? 10ª assistência do Dudu no ano. Ele foi o líder de assistências do Brasileirão no passado, é o líder de assistências nesse Brasileirão e já tem 10 na temporada, o Dudu. Boa participação também do Lucas Lima na jogada. E de novo o Mike. Um passe na medida. O Zé Rafael testar sozinho, apareceu ali no meio da área, testou pro chão de almanaque, né, Casa? É, cara, venceu bem sozinho, bola baixa, não precisou pular. Bater no pé de apoio do goleiro é fatal. Ela passa do lado do goleiro, mas é difícil. Porque a bola rápida para baixo, até ele chegar embaixo, ele tá indo pro outro lado, né? Se tivesse Cartola na Copa do Brasil, o Mike tava bem hoje. Uma assistência e um gol, tava lindo. Vamos lá pra casa do Palmeiras. Como diz um amigo meu, é o Allianz Parque. Falar com Noriega, Paulo Nunes, Milton Leite, boa noite, bem-vindos ao Troca mais uma vez. Palmeiras jogou com tranquilidade, rodou o elenco, venceu, se classificou, avança na Copa do Brasil, Milton. É isso, Thiago. Eu estava até olhando para lá, porque eu estou vendo que o Léo Bianchi está lá com o Dudu, né? Vocês estavam falando do Dudu aí, rei da assistência. Ele gentilmente aguardou a entrada do Troca de Passes no ar para conversar com o Léo Bianchi. Fala, Léo. Legal, Milton, é isso. Agradecer ao Dudu que ficou esse tempo aguardando a gente aqui, Dudu. Você estava me dizendo que é mais tranquilo o jogo assim, né? Não teve que... aquela emoção pro torcedor, de repente, foi um jogo mais morno e tal, mas pra vocês é ótimo, né? Que não precisa se desgastar tanto. Não, cara, acho que foi um jogo difícil, né? Pela qualidade do time deles, né? Um time que tá, acho que, se eu não me engano, na 3ª divisão. Veio aqui, fez um jogo duro contra a gente. Acho que a equipe tá de parabéns pelos 2 jogos que fez, né? A gente sabe que tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando, porque agora vai... Cada vez que passa fica mais difícil ainda, né? Então a gente tem que descansar, trabalhar, ver o próximo adversário nosso pra gente poder fazer 2 grandes jogos também. Quem para o Palmeiras, que já são 7 vitórias consecutivas, não toma um gol em casa já 10 jogos? Nada, cara. Acho que é o trabalho, né? De toda a equipe, do elenco todo, da comissão. A gente, como eu falei, tem que continuar mantendo os pés no chão, preparar para uma hora que tomar gol, a gente tá bem preparado para poder buscar o resultado. A gente sabe como é que é o campeonato aqui no Brasil, todos os jogos são difíceis. A gente tem que estar bem preparado para sempre fazer o melhor. Se você fizesse uma avaliação também do Borja, né? Ele que teve a oportunidade de jogar como titular, a torcida pegou um pouquinho no pé, eu vi que o Filipão pediu para vocês se aproximarem e darem bola para ele, para dar oportunidade, ritmo. Foi muito tempo sem jogar, né? Nem lembro a última partida que ele tinha feito. Acho que ele foi bem, se movimentou, buscou, ajudou a gente em algumas movimentações. Aí ele continuar trabalhando para reconquistar a confiança dele para ele poder voltar a fazer gol. Legal, muito obrigado, Dudu. Milton. Legal, Léo, muito obrigado. Muito obrigado ao Dudu, que aguardou ali a nossa transição para o Troca para poder participar ao vivo aqui do programa. Maurício Noriega, Paulo Nunes, estivemos juntos na transmissão Sport TV Premier desta vitória do Palmeiras. E o Dudu, além de tudo, é amigo, né? Porque ele foi cruel na assistência de calcanhar, ainda disse que o Borja jogou bem. Borja, com todo o respeito, não jogou bem. O Paulo Nunes até falou... Não está acertando, e ele está sem confiança, absolutamente sem confiança. E hoje, de novo, foi muito mal, né? Perdeu bolas fáceis, não conseguiu dominar uma, enfim. Mas, de qualquer forma, o Filipão está tentando ajudar, né? Tem momento, boa noite a todos aí do Troca. Tem momentos que o Casão sabe, às vezes não é nem melhor ter essa oportunidade. É melhor ficar no banquinho, é melhor ficar no banco, porque a cobrança é muito grande, você vai piorando. A cada jogo ruim, a cobrança é maior. Então, o jogador sente muito isso. Ele tem muita dificuldade para jogar da forma que o Palmeiras joga, para se adaptar a esse estilo de jogo, ficar de costas para o adversário, né, fazer trabalho de pivô, não é a praia dele. Teve algumas chances até, a nossa central do apito com o Salvo Espínola disse que ele sofreu um pênalti no começo do jogo, tentou, teve uma chance para fazer o gol, bateu caído ali,
E pela falta de sorte, a gente está vendo esse lance, ele tentou fazer o gol, mas é assim, a verdade é que foi uma atuação protocolar do Palmeiras. O Palmeiras sabe que é muito mais forte, que se forçasse um pouquinho mais, construiria uma goleada. E assim, tá pensando na sequência de Campeonato Brasileiro, tem jogo em Chapecó, tem viagem, é complicado, desgaste. A gente viu no segundo tempo, o time do Palmeiras fez o segundo gol, acabou o jogo. Ficou tocando sem nenhuma vontade de fazer mais gols. E também sem nenhuma vontade de humilhar o adversário, de desrespeitar. Acabou o jogo, vamos tocar aqui, ali. E acho que o Paulo Nunes e o próprio Casagrande, que está no estúdio, né, que jogaram um pouquinho mais do que eu, Noriega, o Henrique e tal, o próprio Thiago, acho que eles podem até falar um pouco mais. Porque mesmo a gente fala, os caras têm que se motivar, os caras têm que ir pra cima, os caras... É duro, né, Paulo? Um jogo que você entra em campo já sabendo que tá mais ou menos resolvido, e aí o Palmeiras faz um gol no final do primeiro tempo, tá mais resolvido ainda, como disse o Noriega, com 4 minutos do segundo tempo, faz 3-0 no agregado, aí não há competitividade que aflore de um jogo que tá resolvido, né? Exatamente, né? E deixa o Filipão doido, né? Porque o Filipão busca sempre o foco, né? A vontade de buscar as vitórias. Agora, a preocupação maior é desses jogadores que têm a oportunidade, né? Os jogadores titulares, no próprio Dudu, pelo que eu senti, buscou sempre o jogo. Agora, você tem um Lucas Lima, um Borja, que tem essa oportunidade. Vitor Luiz, esses jogadores têm que se apresentar. É o jogo da vida deles, a oportunidade que eles têm para jogar. Jogando em casa contra o Sampaio Correia, é importante você jogar bem. E desses que você citou, acho que nenhum se destacou muito. Nenhum, né? Pelo contrário, né? Eu acho que a oportunidade que eles tiveram na mão, deixaram passar de novo, né? O bonde passa, né? E eles não sobem esse bonde. Então piora a cada jogo, isso vai piorando para eles. Quem não precisava de muita chance, porque está sempre jogando toda hora, fez um belo jogo, foi o Mike, né? O Mike fez um gol, deu passe para o segundo gol. Diga, Thiagão. O homem da partida. Queria pegar carona, já que você botou aqui o Casagrande também, pegar carona nesse assunto, nessa observação do Paulo Nunes. O jogador que não é titular, para ele, oportunidade de ouro, Casa. Claro, tem que aproveitar, principalmente o centroavante. O Borja não vem bem, a torcida pega no pé, a imprensa também critica muito, porque ele não se empenha, é um outro tipo de centroavante, ele não é brigador, é aparentemente disperso no jogo e não aproveita as oportunidades que ele tem. Um jogo como esse, já praticamente garantido, ganhou fora, o time do Palmeiras é muito mais forte, ele tem que pedir a bola para ele tem que fazer gol. Hoje, o Borja tinha que fazer gol, né? Tinha que chutar a bola na trave, tinha que cabecear a bola no gol, e ele não consegue ter essa participação. Talvez não seja a característica dele, mas foi contratado num momento em que ele fez gols na Libertadores, foi campeão da Libertadores. Eu fiz os 2 jogos dele contra o São Paulo, que era a semifinal da Libertadores, fez gols. Foi por isso que era cobiçado por todos os times aqui do Brasil, da América do Sul. Foi contratado pelo que ele fez naquela Libertadores. Desde lá, ele não fez mais nenhuma vez... não teve a sequência, não né? Não apresentou nenhuma vez mais aquele tipo de jogo. E não é nem só pela confiança, é questão de continuidade no clube. Porque a competição na frente ele é muito grande. O Daverson vem jogando, tem o Arthur Cabral que acabou de chegar, e daqui a pouco tem o William também. O William tá voltando de lesão daqui a pouco. E é um jogador que também foi utilizado como essa figura mais avançada. Então acho que o Borja hoje perdeu uma grande chance de reconquistar um pouquinho mais de espaço nesse time do Palmeiras. E foi a segunda vez nesse ano, porque eu fiz, acho que a última... O Noriega pode me lembrar melhor. Eu acho que a última partida da primeira fase da Libertadores, o Palmeiras jogou em casa, se eu não me engano, já classificado, e o Filipão pôs o Borja para jogar. Eu até falei na transmissão que era uma oportunidade dele jogar, virou o jogo, acabou o primeiro tempo, o Filipão tirou ele do time. Passa então pro Noriega com essa mensagem aqui que o Wellington Silva mandou, Nori, falando assim: impressão minha, o Palmeiras passou a partida inteira com 10 jogadores. Quer dizer, o torcedor também já não está muito com aquela tolerância. E antes até do Noriega responder, o Borja joga contra ele o fato a personalidade que ele tem, né? Ele é um cara muito fechado, ele é um cara muito introvertido, pelo menos, eu nunca estive com ele, mas as pessoas que convivem com ele no Palmeiras, os relatos que eu recebo, é de um jogador que é um pouco assim, né? E o cara que vai ter, né? Ele entra e joga mal, a torcida pega no pé, ele entra e joga mal, a torcida pega no pé, ele entra e perde um gol, a torcida... Ele vai murchando, né? Cada vez ele entra mais sem confiança e isso pra ele é fundamental. E hoje o time tentou ajudar o Borja. Tentou ajudar. Várias jogadas a gente viu o Palmeiras construindo jogada para que o Borja pudesse finalizar. Aquele jogo que foi contra o São Lourenço, né? Que decidiu, que o Casão citou. Foi contra o São Lourenço.
Assim, eu acho assim, talvez pro Borja seja melhor mudar de ares. Também acho. Jogar em outro time. Exatamente. Nem que ele seja emprestado pelo Palmeiras para algum clube, que tenha um estilo de jogo que seja mais a cara dele. Ele não é o 9 que era o Casão, por exemplo, que sabia se posicionar na área, que ficava de costas, que fechava espaço, o zagueiro não conseguia roubar a bola dele. Ele é um outro tipo de atacante, é para receber a bola em velocidade e tentar na velocidade finalizar. Foi assim que ele apareceu quando foi campeão da Libertadores. E acho assim que tá difícil para ele. Tá difícil para ele porque ele tem oportunidades em jogos teoricamente mais fáceis como hoje e não aproveita. Hoje ele deu um grande azar também, eu acho. Porque ele sofreu realmente o pênalti, ele foi agarrado ali. Talvez se fosse marcado o pênalti, ele fizesse o gol de pênalti. Ou na nhaca que ele tá, coitado, perdesse o pênalti também, sei lá. Vou mostrar a imagem desse Mas lance. ali, sei lá. Né? Podia ser uma chance para ele tentar. Esse é o lance que a gente tá mostrando agora, ele realmente é seguro. Pela camisa, pelo braço. E a gente vê que o lance foi checado vale pelo lembrar árbitro de vídeo, que- posto pênalti. E ainda assim a arbitragem não marcou. Exatamente isso que eu ia dizer. Posso falar uma coisa? Claro, cara. Na fase que ele tá, se o juiz dá pênalti, ele sai fora, vai fora Deixa da outro área. bater? Não, deixa outro bater. Não é Finge que não é momento com de ele. bater pênalti. O momento dele é de fazer um gol com a bola rolando. Mesmo em cima da linha, sem o goleiro, tem que fazer um gol, mas nessa posição, pênalti, num jogo fácil, Todo mundo olhando pra ele. todo mundo olhando, e sem confiança, meu, Casa, vai pra outro. eu lembrei de uma história que o Caio Ribeiro contou aqui, e eu posso contar porque o Caio disse que o Dodô autorizou ele a contar. O atacante Dodô estava numa fase junto com o Caio no Santos, sem fazer gol há não sei quantas partidas, torcida pegando no pé. E aí o Caio falou, Dodô, dá uns carrinhos, aparece, dá uma trombada, mostra que você tá com vontade. Ele falou, não sou eu, não é minha característica. Talvez a gente espere do Borja também um comportamento que não é dele. O Nori descreveu a característica tática, técnica dele. Acho que é isso que tem que cobrar dele, né? O que E ele ainda pode tem fazer o com a azar bola, de não ter de o Daverson comportamento. como titular, que é um cara que contrasta exatamente nesse ponto. O Daverson não tem bola perdida, é um cara que se movimenta muito mais no campo. Então o torcedor vê um jogando bem como titular no Campeonato Brasileiro. E aí vem o outro, Borja, com uma característica diferente e que não faz os gols que se espera dele, fica mais discrepante ainda, assim, nessa comparação do ataque. eu penso diferente de você, Thiago. Tem que cobrar sim. O jogador ganha muito, foi contratado para fazer gols, né? E o jogador é que tem que chegar no time e se adaptar ao esquema que o time joga. Não é ao contrário. Não é os outros jogadores A não ser que seja um fenômeno, né? A não ser que seja o Zico. Você contrata o Zico, vamos jogar pro Zico. Agora, o Borja, ele tem que vir e se adaptar ao esquema que o time está jogando. Ele já fez gol no Palmeiras, ele já foi artilheiro, talvez, acho que do Campeonato Paulista, alguma coisa assim, de Libertadores, talvez. Ele começou fazendo gols. Todo mundo percebeu que ele não era um jogador espetacular, mas todo mundo sabe que ele faz gols. Teve um tempo pra cá que nem isso ele vem fazendo. Diga, Nori. Que ele foi artilheiro da Libertadores do ano passado. Ano passado. Palmeiras parou na semifinal e ele tem 3 gols só nessa temporada. 3 gols. Vamos falar um pouquinho de jogadores do meio de campo, começando pelo Lucas Lima. O que dá pra dizer sobre a participação dele hoje no primeiro tempo? É porque ele foi substituído no intervalo pelo isso. Scarpa, né? O lance do primeiro gol do Palmeiras, ele participa muito bem. Mas é muito pouco, né? É muito pouco para um jogador como o Lucas Lima, a qualidade que ele tem, a capacidade técnica que ele tem. O Filipão viu isso, tá dando oportunidade. Eu acho que também tem outro lado, né? Quando você pega o Lucas Lima e joga junto com o Borja, você perde muita intensidade de um jogo, da partida, especialmente jogando dentro do seu campo, porque a torcida pega no pé, a confiança dos dois já abaixa muito, então isso atrapalha bastante, não só a equipe, como os dois. E acho até, me referindo à história do Dodô e do Caio, eu acho que tem um momento que o jogador tem que fazer até o que não é característica dele. Tem que dar carrinho, tem que sair com o uniforme todo enlameado, enfim. Assim como o Lucas Lima, o Borja também, né? Assim, não tá indo na bola, não tá indo na característica do jogador, ele tem que fazer coisas que mostrem que ele tá disposto a acertar, né? E acho que nenhum dos dois tem feito isso, né? Nem o Borja, até pela personalidade dele, e nem o Lucas Lima. Acho que um dos grandes problemas do Lucas Lima é ele achar que joga muito mais do que efetivamente ele joga, né? A sensação que ele passa, também não conheço ele pessoalmente, mas a sensação que ele passa é de que ele acha que ele é o novo Ademir da Guia. E ele é muito menos do que isso. Então talvez se ele baixasse um pouquinho a bola e se empenhasse um pouco mais, até fora da própria característica, talvez ele caísse mais no agrado da torcida. E eu acho que no caso do Borja até uma questão de melhor individual, né? A gente viu no jogo hoje, vê em vários jogos, ele tem muita dificuldade para dominar a bola quando ele está de costas para o zagueiro.
A bola bate, toca no cotovelo, escapa. Aí é trabalhar isso em treinamento, cara. Pedir pro Filipão, pedir para quem puder ajudar, entendeu? Professor, eu quero melhorar nesse negócio aí. Nunca é tarde, né? Mas... A história do Cafu é famosíssima, né? O Cafu já era jogador de time grande, já era campeão e cruzava mal a bola. O Tele foi lá e ensinou o cara a cruzar, entendeu? Com certeza o Filipão pode ajudar o cara a melhorar nisso. Isso vai muito na parte física. Deu para notar nele também que ele não tem a força, né? E quando ele domina a bola, ele não tem a força para proteger. O zagueiro rouba a bola dele muito fácil. Casão, você passou por isso em algum momento que você já estava estabelecido no cenário ali do futebol, seleção e tal, mas tinha uma deficiência que alguém te ajudou? Falou, Casão, isso aqui está fazendo mal, vamos treinar isso aqui. Olha, na época do Corinthians, na época da democracia, eu era muito garoto, tinha 19 anos, e eu joguei num super time, tinha Zenon, tinha Sócrates, tinha o Zé Maria, e eu fui aprendendo muito com esse jogador, aprendi muito com o Palhinha também. Eu treinava no juvenil, acabava o jogo do treino juvenil, ia para o Parque São Jorge assistir o treino. O Sócrates e o Palhinha eram os meus ídolos naquele momento. Então eu prestava atenção porque eu jogava naquela posição. Eu era muito interessado em melhorar. Por exemplo, jogadores que tinham a minha característica, o Roberto Dinamite, o Leivinha, eu sempre prestei atenção nesses jogadores, eu sempre tentei fazer coisas que esses jogadores faziam, de posicionamento, né? Porque técnica, cada um tem a sua, mas de posicionamento, eu poderia aprender muita coisa, e aprendi muita coisa mesmo, tanto que um dia, foi a coisa mais importante da minha vida, o Oswaldo Brandão chegou pra mim e falou assim, você estava no vestiário, era um jogo fácil, também virou, ele falou pra mim, sabe que eu olho você, eu vejo você se movimentar no campo, eu lembro do Leivinha, presta atenção, já viu o vídeo do Leivinha cabeceando? Legal. Ele sempre está atrás do zagueiro, tenta fazer isso, você é alto, você cabeceia do mesmo estilo que ele, e isso que ele me falou foi muito importante, que é um grandíssimo elogio, né? Mas eu comecei a fazer mesmo, eu comecei a me posicionar do mesmo modo que o Roberto, que o Palhinha, que o Sócrates e que o Leivinha. Eu tentei usar isso para mim. Só aprende quem quer aprender, né? Agora, a questão é a gente tentar entrar na cabeça do Borja e pensar que o Casão está contando uma história de um menino de 19 anos que tinha humildade e inteligência para observar e aprender. O Borja é um jogador de Copa do Mundo. Será que ele acha que tem que aprender alguma coisa? Esse é o ponto. Difícil você encher um copo que já tá cheio. Esse é o ponto. Tem que partir do jogador muitas vezes, e aí eu tô com o Nori. De repente, vale mais o Filipão chamar o cara pra conversa e dizer que você tá fazendo isso errado, é isso que você tem que trabalhar, do que esperar uma iniciativa como o Casão teve lá atrás, de observar e tentar melhorar como atleta. Mas eu desconfio que os clubes profissionais, até a categoria de base, eles não trabalham fundamento. A impressão que dá é que eles não trabalham fundamento. Pode ser. Erram muito passe, erram muito cruzamento. Os atacantes jogam de costa pro gol, mas são pouquíssimos que conseguem dominar. Então o centroavante, como o Borja, ele não está tendo a capacidade de olhar, de apoiar no zagueiro e dominar. Ele não consegue fazer duas coisas. Ou ele se apoia no zagueiro, ou ele vai para frente e vai para dominar. E o centroavante tem que saber fazer as duas coisas. A base tem que trabalhar demais. E você botou o Brandão no papo, essa transição do Leivinha, do Brandão depois com você, já viu o Noriega, assim, as engrenagens mexendo na cabeça dele. Tem um livro do Noriega sobre o Brandão, passagem dele tanto no Palmeiras como no Corinthians. Pra gente não sair demais desse assunto, Nori, Milton, Paulo, vamos falar mais um pouquinho do meio de campo do Palmeiras, falar do Scarpa, do Zé Rafael. Zé Rafael que fez o segundo gol, o Scarpa que entrou na vaga do Lucas no segundo tempo. Como é que vocês viram a participação desses jogadores? O Zé Rafael foi bem. Foi bem. Gostei muito. Ele é um camisa 8, né? Pelas posições, né? Que a gente vê um meia atacante, se movimentou, fez gol, buscou o jogo. Ele tem, acho que a distribuição do time ajuda também. O Zé Rafael, ele se ajuda mais também do que o Lucas Lima, né? Acho que é um jogador que tem, tecnicamente, tem mais repertório do que o Lucas Lima. Dá mais intensidade, né? Dá mais intensidade. É um jogador que está se escalando. Sim, sim. O Scarpa entrou. Ele já pegou o time naquela coisa do jogo decidido, naquela meia nhaca. Foi ruim para ele porque ele já pegou o time na nhaca. Aí é complicado. E claramente o time do Palmeiras se poupou. É verdade. O time do Palmeiras se poupou. Correu pouco, neutralizou o adversário. O adversário é digno, mas é fraco tecnicamente. E aí o jogo ficou chato. Nós temos já na zona mista, a zona de entrevistas aqui na Arena Palmeiras, o Moisés. Vamos ouvi-lo. Esperamos prolongar isso o máximo possível. Continuar acompanhando aqui o Moisés, que ele deu uma movimentada aqui. É muito boa.
E nós temos que trabalhar ao máximo para prolongar isso aí, né? A cada partida que você não toma gol, no mínimo um ponto você está levando para casa. E pela qualidade do nosso time, dos nossos jogadores de frente, a chance de nós fazermos gols durante a partida é muito grande. Então, quanto mais a gente conseguir manter esse retrospecto, melhor vai ser. Mas é a possibilidade de 12 jogos já nessa sequência? A invencibilidade é importante, né? Nós temos que deixar bem claro que em algum momento vai acontecer a derrota e nós não podemos cair na pressão que vai se criar, porque eu tenho certeza que assim que acontecer um tropeço, vão criar, será que o Palmeiras é isso? Não, a gente tem que manter os pés no chão agora, que estamos nessa invencibilidade, e quando acontecer a derrota, espero que demore bastante, que a gente não se apavore ou entre em qualquer fuzuê que vão criar. Ô, Moisés, tem um Campeonato Brasileiro, volta à força total, e aí de repente um jogo mais difícil contra o Chapecoense no fim de semana. Foi bom poder rodar os jogadores e um desafio que, de repente, o Palmeiras administrou o segundo tempo? No meu ponto de vista, a gente estava com força total hoje também, né? Independente dos jogadores que estão em campo, nós temos qualidade e podemos falar que o Palmeiras está com força total. É claro que é importante rodar a equipe, aqueles que estão com um pouco de incômodo descansar, se recuperar para que a gente tenha todo mundo inteiro e aqueles que entrarem em campo possam dar conta do recado. Obrigado, Milton. Saiba como orientar o seu filho a ser um jogador de futebol sem sair de casa. Clique no link abaixo e saiba como isso funciona.